Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologia, lenda, ciência, casos de extraterrestres, enfim, um canal eclético. Cada dia trarei para vocês aqui um tópico, um conteúdo, um tema diferente. Se você gosta desses tipos de trabalhos, desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam, ative as notificações tocando o sininho para receber em primeira mão as notificações quando eu postar algo novo no canal. Bem, recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje, trazendo para vocês a saga dos signos de Histórias de uma Simples Escritora, autora e dona da página do Face em questão. E o signo de hoje é Escorpião, e o conto é intitulado Imperatriz Escórpio e o Libriano. Imperatriz Escórpio permaneceu ao lado de John por meses, ensinando e protegendo, até que um dia Orobás surge dizendo: "Estão nos enganando." "Enganando? Como assim?" pergunta Escórpio. "Ele não é o único libriano escolhido. Acontece que ele tem um irmão gêmeo", diz Orobás. "Interessante, nunca vi ou ouvi nada", diz Escórpio pensativa. "Pode descobrir mais?" pergunta Orobás. "Ainda duvida de minhas habilidades?" pergunta Escórpio. "Nunca", diz Orobás, desaparecendo. Jane, curiosa, começa a observar, mas nada acontece, e então, irritada, ela resolve colocar John contra a parede. "Quem é ele? De quem estão falando?" pergunta John surpreso. "Soube que fui enganada e isso não me agrada nem um pouco", diz Jane, tomando a forma infernal. "Me diz o que quer saber", pede John espantado. "Quem é seu irmão gêmeo?" pergunta Jane. "Então você descobriu?" pergunta Salos, observando. "São dois librianos. Por que não contou?" pergunta Jane. "Eu podia ter ficado com os dois, mas eles não combinam. Não seriam uma boa dupla. Então tive que escolher. O outro é sádico e, por mais que eu goste do jeito dele, preferi corromper o inocente", diz Salos. "Certeza de que o sádico é ele?" diz Jane debochada. "De qualquer forma, deveria ter avisado que existia outro libriano." "Eu não avisei porque estou investigando ele", diz Salos. "Investigando por quê?" pergunta Jane. "Houveram alguns assassinatos", diz Salos. "Está mesmo preocupado com alguns assassinatos?" pergunta Jane confusa. "Eram todos possíveis campeões", diz Salos. "Está falando sério?" "Como ele sabia quem eram?" pergunta Jane. "É o que eu quero descobrir. Não deveria ser possível", diz Salos. "Quero conhecê-lo", diz Jane. "Melhor não", diz John. "Não estou pedindo", diz Jane. "Você ainda precisa de mais atitude, John", diz Salos. "O importante é que eu lute, não é?" "Então, não tentem me mudar", diz John. "Me digam onde encontrar o libriano. Depois que eu sair, vocês podem discutir", diz Jane irritada. "Ele está neste endereço", diz Salos, entregando um papel para Jane.
Ela sai e vai até o endereço que fica em uma doca. Ao chegar lá, ela desvia rápido, pois sente que será atacada. Um homem alto, moreno, de olhos escuros, usando uma jaqueta de couro e jeans, surpreso ao vê-la se desviar do ataque, diz: "Você é boa, Imperatriz Escórpio." "Você é o Libriano?" pergunta Jane, se aproximando. Jane ou Jenny, tá, meus amigos? Pergunta Jenny, se aproximando. "Sim, me chamo Aragon", diz ele. "Serei direta, odeio rodeios", diz Jenny, olhando para os lados. "O que você está aprontando? O que deseja matando os possíveis campeões?" "Eu estou deixando apenas os melhores. Os que matei eram fracos. Também matei 2 escorpianos e eles não eram fortes. Mas você, eu vi o que estava em sua mente. Vi o fogo que queimava dentro de você", diz Aragon. "Está me dizendo que é por sua causa que estou aqui hoje?" pergunta Jane, o observando fixamente. "Também. Eu apenas dei um empurrão para tudo se alinhar", diz Aragon. Jane fecha os olhos, respira fundo e dá um chute no peito de Aragon, que o derruba no chão, pois ele estava despreparado. E surpreso, ele pergunta: "O que está fazendo?" "Por sua causa, eu perdi o meu bebê. Eles atiraram no meu bebê enquanto ainda estava dentro de mim", diz Jane, irritada. Ela toma a forma infernal e quando seu ferrão se aproxima de Aragon, ele diz: "Espera, isso não é tudo." "Fala logo", diz Jane, esperando. "Seu filho não sobreviveria. Eu não tive nada a ver com os homens que invadiram sua casa. Tudo ainda ia acontecer", diz Aragon. "Então, não tinha como evitar?" pergunta Jane. "Só se você já fosse a Imperatriz Escórpio naquela época", diz Aragon. "Como sabe quem?" Antes que Jane termine, cães infernais e alguns demônios se aproximam. Aragon os observa e diz: "Deixe a pergunta para mais tarde. Melhor sairmos daqui." "O que querem aqui?" pergunta Jane, ignorando Aragon. "Existe uma recompensa pela cabeça desse homem", diz um dos demônios. "Quem os mandou?" pergunta Jane. "O Conde Furtur. Aparentemente esse mestiço matou o campeão de peixes", diz outro demônio. "Ele é meu. Eu cheguei primeiro", diz Jane pensativa. "Não se intrometa", diz o demônio irritado. Jane o encara com o seu ferrão à mostra e pergunta: "Querem me desafiar?" "Não, nós vamos embora", diz um dos demônios recuando. Jane segura Aragon pelo braço e o arrasta, dizendo: "Vamos sair daqui." "Isso dói", diz Aragon, ao sentir as unhas dela. "Calado, ainda não decidi se deixarei você viver", diz Jane. "Eles ainda podem nos seguir", diz Aragon. Jane sorri e assovia. De repente, um escorpião de 4 metros
sobe de um buraco em chamas que se abre no chão. Aragorn vê aquilo e pergunta: o que é? Meu filho, eu perdi um bebê, mas fiz esse, diz Jane, subindo no escorpião. E agora? Pergunta Aragorn, após subir no escorpião. Vamos para o deserto, Escórpio, comanda Jane ao escorpião. O escorpião segue até as árvores que estão próximas às docas e lá bate o ferrão em duas árvores que estão lado a lado, abrindo em seguida um portal entre elas. Jane olha para Aragorn e diz: bem-vindo ao lar de Draco. Draco? Pergunta Aragorn. É o nome dele, diz Jane, passando a mão no escorpião. Que lugar é este? Pergunta Aragorn, observando o túnel vermelho que parece ter lava quente escorrendo. Essa é a dimensão Escórpio, diz Jane ao chegarem a um deserto. Como é possível um lugar desse existir? Pergunta Aragorn. É um dos poucos com portal. Ganhei em uma disputa, diz Jane, descendo do escorpião. Que casa grande, diz, olhando para a casa, qual Jane entra. Dentro da casa, ela serve comida para Aragorn e enquanto ele come, a mesma pergunta: como sabe quem será escolhido? O quê? Pergunta ele, pois estava distraído comendo. Como sabe quem os condes e príncipes vão escolher? Pergunta Jane a ele. Eu tenho uma balança também, mas aprendi a prever alguns acontecimentos com o auxílio dela. Isso se deve ao fato de ser mestiço? Ela pergunta. Prestou atenção nisso, não é? Diz Aragorn, soltando o garfo e suspirando. Sim, isso aparentemente influenciou. Quando terminar, durma um pouco. Amanhã conversaremos mais, diz Jane indo até a porta. Pensei que tentaria descobrir como os outros. Vamos deixar algo bem claro. Eu não sou conhecida como a melhor torturadora à toa. Quando eu quero algo, eu arranco com dor. E algo me diz que você não lutará para esconder caso eu pergunte. Até porque não seria prudente, diz Jane saindo. Um convite desses, diz Aragorn sorrindo e se levantando. Alguns dias se passaram e em um certo momento Aragorn se aproxima de Jane e pergunta: seu mestre não fica irritado com você fora por tanto tempo? Orobás já não é mais meu mestre. Sou sua campeã. Mas não somos como os outros, diz Jane, se sentando na areia do deserto. Essa dimensão faz parte do inferno. Dias aqui são horas lá. Então estamos no inferno? Pergunta Aragorn. Sim, mas é um lugar especial e é perfeito para um escorpião. Há 2 dias você se aproximou e disse algo sobre eu ser o tipo que você gostava em vida, diz Aragorn. Sim, eu sempre caçava problema e você é problema, diz Jane.
Aragorn se senta ao lado dela e diz antes de beijá-la: "Bom saber." Jane passa a perna pelo pescoço dele e o imobiliza no chão, dizendo: "Você é corajoso. Péssima escolha. Corajosos morrem." "Ainda estou vivo", diz Aragorn sorrindo. Jane sorri e se aproxima do rosto dele. E quando está prestes a beijá-lo, escuta um estrondo e um portal se abre. Ela o olha nos olhos e diz: "Parece que será por pouco tempo." Eles se levantam e alguns demônios se aproximam. Draco entra na frente de Jane e ela pergunta: "Vocês perderam a noção do perigo invadindo a minha casa? O que querem?" "Você está com o Libriano assassino", diz um dos demônios. "O Senhor Furtur está ficando impaciente", diz outro demônio. "Então, por que ele não veio pessoalmente?", pergunta Jane, irritada. "Vamos acabar com isso logo", diz Aragorn, se levantando. Aragorn coloca a mão no peito e diz: "Venha, balança da justiça, ao meu lado, pese o pecado, e se eu achar justo, iremos matar." Uma luz sai do peito de Aragorn e a guardiã da balança que aparece tem as vestes brancas, diferente da que acompanha Jon. Ela entrega para Aragorn uma foice lua cheia, prata, com algumas marcas douradas. Jane sorri e diz, tomando a forma infernal: "Vamos brincar." Ela usa um chicote e puxa um dos demônios pelo pescoço. Quando ele está ajoelhado na sua frente, diz: "Isto é o que acontece com quem me provoca e invade a minha casa." Jane enfia seu ferrão no peito do demônio, que em pouco tempo está agonizando no chão. Um demônio surpreso pergunta: "O que fez?" "Meu veneno é espiritual", diz Jane sorrindo. Aragorn corre na direção dos demônios e começa a lutar com eles de forma habilidosa. Jane observa impressionada e se junta a ele. Os demônios ficam surpresos com a sincronia dos dois enquanto lutam. Outros demônios começam a surgir e Jane diz: "Draco, abra um portal no chão." O escorpião vira para Jane e diz: "Eu sei que será doloroso, mas não temos escolha." O escorpião abre o portal e eles caem dentro do mesmo que se abre no céu quando os três caem no chão e o portal se fecha. Aragorn disse, levantando: "Não entendo portais, mas esse foi doloroso." Aragorn ajuda Jane a se levantar e pergunta: "Onde está o Draco?" "Ele desceu por outro portal e voltou para casa", diz Jane. "E nós? Para onde vamos?", pergunta Aragorn. "Para a casa do seu irmão. Salos foi quem quis dois, e agora vai ter que segurar a bronca", diz Jane. Aragorn derruba um homem da moto e sobe dizendo:
Melhor não ir andando. Pensei que você voasse, diz Jane. Vamos logo, diz Aragorn. Eles seguem para a casa de Jon. Dentro da casa, Salus se aproxima dizendo: Isso sim é um milagre! Alguém conquistar a Imperatriz Escórpio. Eu vou já te dizer o que fazer com o seu milagre. Estamos sendo caçados, diz Jane. E o que vocês fizeram? Pergunta Salus. Eu não fiz nada, foi o seu escolhido que matou o campeão de Furtur, diz Jane. O que você tem na cabeça para provocar Furtur assim? Pergunta Salus. Explica logo para eles, ela diz. Eu aprendi a ver algumas partes do futuro, normalmente envolvendo os campeões, diz Aragorn. Como isso é possível? Pergunta Orobás. Agora parece? Onde estava quando aqueles idiotas ousaram invadir a minha casa? Pergunta Jane. Estava resolvendo algo, diz Orobás. Ele consegue ver parte do futuro porque é um mestiço. A mãe dele era uma fada, diz Jane. Fada? Elas estão extintas há muito tempo, diz Salus. Isso porque demônios se aproveitaram delas e precisaram se esconder. Fadas foram responsáveis pelo surgimento da bola de cristal. Elas podiam mostrar algumas visões através de sua bola de luz. Aparentemente, o fato dele ser um campeão alterou a sua habilidade e permite que ele tenha visões relacionadas com os outros campeões, diz Jane. Eu vejo os possíveis campeões e mato aqueles que não são bons o suficiente, diz Aragorn. O que você quer dizer com não eram bons o suficiente? Pergunta Jon. Eles iam morrer antes da batalha, diz Aragorn. Neste momento, um barulho alto os assusta e a parede da frente é derrubada por demônios, liderados pelos campeões de Barbatos, os gêmeos Gemini Generalis. Jane toma forma infernal e os librianos invocam suas balanças. Orobás pergunta: o que querem? O libriano mestiço deve se retratar com Furtur por tirar a vida de seu campeão, diz Mia. Podem vir, diz Jane, estalando os dedos e seu chicote aparecendo em chamas em sua mão. Os demônios correm na direção deles e em pouco tempo a casa está destruída. De acordo com a lei, Orobás e Salus não podem interferir, pois tirar a vida do campeão de um conde ou príncipe é considerado traição. Aparecem cada vez mais demônios e dessa vez acompanhados por cães infernais. A luta parece não ter um fim previsto e Salus diz: isso não é bom, eles não podem vencer. Não estou preocupado com a minha campeã. Ela sabe se virar, diz Orobás. Em um momento de distração,
Um cão infernal ataca Aragorn, mas Jane entra na frente e leva a mordida que dilacera sua pele na cintura. Aragorn vê ela cair e nesse momento a sua foice brilha e sua divisão derrete, se tornando uma cobra. Ela serpenteia até sua perna e sobe até sua mão. Quando ela o morde, o veneno sobe como fogo por suas veias, e quando ele pega sua foice do chão, ela fica em voltas por uma energia. Ele olha para os outros e diz: abaixem-se. Aragorn gira com as duas partes da foice na mão. O ar se eletrifica e uma energia bate nos demônios como um chicote, transformando aqueles que são atingidos em pó. Jane se levanta e pergunta: pode fazer de novo? Acho que não, diz Aragorn, vendo a cobra voltar para a foice. Então é a minha vez, diz Jane. Jane, em sua forma infernal, levanta as suas mãos e o chão começa a tremer, enquanto ela diz: venham, meus filhos, levantem-se e lutem ao meu lado. Ouçam a voz de sua mestre, Legião Escórpio. Ela tem legiões? Pergunta Salos, espantado. Estrias vermelhas se espalham pelo chão e escorpiões se levantam delas como lava. Eles ficam em posição, aguardando uma ordem. Aragorn se vira para Jane e diz: a sua energia se unirá à minha, a sua alma se prenderá à minha, e se com um beijo selar essa união, estará aceitando o seu destino ao meu lado, diz Jane, beijando Aragorn. Um laço. Espertos, diz Orobás. Há muito tempo não vejo. Espere! O que está acontecendo? Pergunta Salos, ao ver uma luz sair do beijo. O ar fica quente e sussurros podem ser ouvidos. Os demônios impacientes atacam e o exército de Jane revida. A batalha continua até que a luz se torna um grande clarão. Quando os gêmeos Gemini Generais estão prestes a atacar Jane e Aragorn, Ariana, a campeã de Bael, surge entre eles e diz: parem! A profecia se concretizou. A união dos signos é o segundo sinal que a grande guerra se aproxima. Não podem matar o Libriano sem matar a Escorpiana. E como fica o meu campeão morto? Pergunta Furtur, que está em forma de fumaça negra. Você terá uma melhor e mais adequada. Ficará surpreso com a sua campeã, diz Aragorn. Por ora, aceitarei isso, mas se estiver errado, pagará, diz Furtur. Ariana? Pergunta Jane. Eu disse,
Seu destino é maior do que pensa, diz Ariana, desaparecendo ao lado de Bael, que a puxa para sua escuridão. Espalhe a notícia e diga que aquele que quiser me desafiar terá o pior fim em minhas mãos, diz Jane sussurrando para um escorpião. Então, eles se encontrarem é o segundo sinal da guerra? Pergunta Salus. Se a rainha das bruxas disse, eu acredito, diz Orobas. Alguns dias se passam e Furtur foi em busca de Aragorn. O Libriano mostrou o rosto da campeã em sua luz negra e disse: essa não será fácil, mas é a melhor. Nossa, que conto maravilhoso! Meus amigos, se vocês gostaram, deixem um comentário na área destinada aos mesmos. E se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações. Se quiser também contribuir com o trabalho do canal, visto que o mesmo não é monetizado, você pode estar fazendo isso via Pix. A chave do mesmo está na descrição do vídeo, mas só se você quiser e puder. Agora, uma coisa você pode compartilhar esse vídeo para a gente bater os 1000 inscritos e assim estar pedindo a monetização do canal. Desde já eu agradeço. Toda ajuda para a criadora de conteúdo aqui será muito bem-vinda. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!